Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início a uma série de vídeos relacionados ao equilíbrio de oxirredução. Começaremos por explicar o que é uma reação de oxidação e redução e as suas características. Historicamente, sempre houve esse tipo de reação na natureza, mas foi no final do século XVIII, com a descoberta do oxigênio, que essas reações passaram a ser estudadas de forma mais sistemática pelos estudiosos da época. Associou-se esse tipo de reação a reações que envolvessem a transferência do oxigênio. Foi feita uma série de processos de aquecimento de materiais na presença do ar, observando um certo aumento da massa dos produtos finais, obtidos nessa reação. Ou seja, algum composto do ar estava sendo consumido nesses processos de reação. Esse composto do ar foi então denominado por Lavoisier de oxigênio. Por isso, hoje nós dizemos, com base na definição de oxidação, que a oxidação é justamente o aumento da quantidade de oxigênio por uma molécula. Então, na época ficou definido que quando ocorresse o aumento do oxigênio através de uma reação química na estrutura de um determinado composto, nós dizemos que esse composto sofreu oxidação. Da mesma forma, para aquele composto que tinha o oxigênio e perdeu esse oxigênio ou diminuiu a quantidade de oxigênio na sua estrutura, seria o oposto da oxidação, que seria a redução. Aqui nós temos como exemplo o beneficiamento do minério de ferro na obtenção do ferro. É um processo de redução do óxido de ferro utilizando monóxido de carbono. Outro exemplo, também pautado nessa definição histórica das reações de oxirredução, são as reações de combustão, muito comum e conhecida da humanidade. O fogo. Aqui nós temos a combustão completa do etanol. Nós observamos que o etanol tem um átomo de oxigênio e ele então é transformado em CO2, que tem 2 oxigênios. Então aqui ocorreu um processo de oxidação. E aqui a molécula de oxigênio presente no ar, que era composta então por 2 átomos, formou a água com apenas um, o que nós dizemos que ocorreu uma redução do oxigênio. Então, historicamente, essa era a definição de reação de oxidação e redução e obrigatoriamente estava relacionado com a transferência ou não do oxigênio. No entanto, com o avanço dos estudos da compreensão das reações químicas, viu-se que não necessariamente as reações de oxirredução precisariam envolver o oxigênio. E nós temos a definição então mais ampla de que uma reação de oxirredução é uma reação em que há transferência de elétrons. Nós temos aqui, por exemplo, uma reação entre o ferro 3 e o estanho 2 que não envolve a participação do oxigênio, em que o ferro 3 ele está sendo reduzido para ferro 2, o que significa que ele ganhou um elétron. Nesse caso, como a reação está balanceada aqui, seriam no total 2 elétrons. E se ele ganhou o elétron que tem uma carga negativa, ele sofreu uma redução. Então ele reduziu. E o estanho, que tem a carga 2+, nós observamos que a carga dele vai para 4+, ou seja, se torna mais positiva, o que significa que ele perdeu 2 elétrons, sofrendo um processo de oxidação. Então, agora nós estamos associando uma reação de oxidação e redução ao ganho ou perda do elétron, a sua transferência, de forma que, quando uma espécie ganha elétron, ele se reduz. E uma espécie, quando perde elétron, ela se oxida. E aí nós temos algumas nomenclaturas. A oxidação será a perda do elétron, a redução corresponderá ao ganho do elétron. Ainda analisando essa equação, nós podemos atribuir algumas outras definições importantes. O ferro aqui, por ganhar o elétron e sofrer a redução, ele promove no estanho uma oxidação. Então, o ferro é chamado de agente oxidante. Ele se reduz
favorecendo a oxidação da outra espécie. O estanho, por sua vez, ao perder o elétron e aumentar então o seu estado de oxidação, ele promove no ferro uma redução, porque o elétron que sai do estanho está indo para o ferro. Então ele é chamado de agente redutor. E aí nós temos então que a espécie que recebe o elétron sofre redução e é chamada de agente oxidante, e a espécie que doa o elétron sofre oxidação e é chamada de agente redutor. Esses processos ocorrem concomitantemente, não há como ocorrer oxidação sem redução e vice-versa. E para facilitar os estudos das reações de oxirredução, a gente pode escrever esses processos em duas semi-reações para entender aonde que está o elétron, aonde que esse elétron tem participado de cada um dos processos, da oxidação ou da redução. Então, por exemplo, a semi-reação de oxidação. Então, na oxidação, o que está ocorrendo é um aumento do estado de oxidação. Ou seja, está perdendo o elétron. Aqui nós estamos observando que é o estanho que perde o elétron. Então, estanho 2+, vai formar estanho 4+, mais 2 elétrons. Então, aqui está ocorrendo uma oxidação com a perda do elétron. Então, essa é a semi-reação de oxidação. A semi-reação de redução é o contrário, é o ganho de elétron. Então, nós temos aqui o ferro, 3+, balanceado, a gente sabe ali que são 2 ferros, mais, então vão ser 2 elétrons, formando 2 ferros, 2+. De forma que se eu somar essas duas equações, né, se eu somar, eu vou obter a equação global, que é a equação representada aqui, chamado de equação global. Então, a soma das semi-reações tem que ser igual à reação global, né? A equação global. E esse tipo de escrita me permite entender aonde que está o elétron, se ele está participando, ou a quantidade de elétrons que está participando do processo de oxidação. Então, da onde que ele está saindo e para onde que ele está indo, né? Aqui na redução. Para a gente conseguir entender e definir se uma espécie está sofrendo oxidação ou redução, a gente precisa observar da onde o elétron está saindo para onde o elétron está indo. E a gente consegue fazer isso calculando uma propriedade que é chamada de número de oxidação. O número de oxidação, também conhecido como NOx, de um átomo, sendo esse átomo parte de uma molécula ou íon, vai ser a carga do átomo, tá, que ele tem ou que ele aparenta ter, se nós considerássemos que esse composto fosse iônico. Quando nós temos compostos iônicos, né, por exemplo, cloreto de sódio, quando a gente coloca em solução, nós temos o íon sódio e o íon cloreto. Essas cargas aqui são as cargas referentes ao número de oxidação destes íons. Para alguns elementos, isso é muito evidente. Para outros, nem tanto, e é necessário que nós calculemos esse valor para ter uma ideia dessa carga do elemento, né, do átomo, presente naquela estrutura daquela molécula ou daquele íon. Para isso, nós utilizamos algumas regras de atribuição do número de oxidação. Seguindo essas regras, nós conseguimos calcular esse valor. Por exemplo, o NOx sempre vai ser atribuído 0 para qualquer átomo presente numa substância simples. Então, por exemplo, o oxigênio molecular, o nitrogênio molecular, o cobre na sua forma metálica, o zinco, aqui o fósforo na sua fórmula elementar. Então, nós temos aqui sempre que o NOx dessas substâncias, quando são simples, vai ser igual a 0. Depois nós temos que o NOx vai ser sempre igual à carga do íon para íons que são monoatômicos. É o exemplo aqui do cloreto de sódio, do sódio e do cloreto, né? Cada um deles com suas respectivas cargas ou número de oxidação. Então, ó, o íon sódio, o íon magnésio, o íon ferro, vejam que são íons monoatômicos, né? São constituídos de apenas um átomo. O NOx sempre vai ser -1 para o flúor,
não importa em qual estrutura ele participe. Qualquer molécula que nós tenhamos, o flúor, a carga dele, o NOx dele sempre será menos 1. O NOx sempre será menos 2 para o oxigênio, exceto nas estruturas dos peróxidos, superóxidos e quando ele estiver em combinação com o flúor. O flúor, como nós vimos ali, ele sempre vai ter o NOx menos 1. Então aqui, por exemplo, aqui nós temos um peróxido. No caso do peróxido, o oxigênio vai ter NOx menos 1. Aqui nós temos um superóxido. Nesse caso, o oxigênio vai ter NOx meio, menos meio. E aqui nós temos o composto com o flúor, em que o NOx do oxigênio vai ser 2 mais. Porque aqui segue a regra que o flúor é menos 1. O NOx vai ser menos 1 para os elementos cloro, bromo e iodo, exceto quando eles estiverem combinados com o oxigênio ou com o flúor. Quando estiver combinado com o flúor é menos 1, o oxigênio é menos 2. Então, sempre vai ser atribuído esse valor a eles. E aí nós fazemos o cálculo para definir qual vai ser o NOx, então, do cloro, do bromo e do iodo. Então, aqui, ó, cloreto de sódio. Aqui o NOx do cloreto é menos 1. Por quê? Porque o sódio é mais 1. Então, para que seja neutra a molécula, mais 1, menos 1. Agora, veja só aqui no perclorato, né, no ácido perclórico. O NOx do cloro vai ser mais 7. Por quê? Eu tenho algumas outras regras importantes aqui. Aqui é menos 2 do oxigênio, mas como eu tenho 4, fica menos 8. E o hidrogênio é sempre mais 1. Então, menos 8 mais 1, né, daria menos 7. Então, para que a molécula seja neutra, o cloro tem que ser mais 7. 6. O NOx é sempre mais 1 para o hidrogênio, exceto quando o hidrogênio compor uma classe de compostos chamados de hidreto. Aqui o cloro é menos 1, o hidrogênio mais 1 e nós temos a molécula eletricamente neutra. Então, o NOx do hidrogênio mais 1. Aqui é um hidreto de cálcio. O cálcio seria 2 mais, e aqui nós teríamos o hidrogênio, que para tornar esse composto eletricamente neutro precisaria ter carga menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, com mais 2 igual a 0. Então, o NOx aqui do hidrogênio seria menos 1. Por fim, a regra, né, que no final das contas leva em consideração todas as outras, é que para se calcular o NOx, a gente tem que entender que a soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos que estão presentes num determinado composto neutro deverá ser igual a 0. Ou que a soma algébrica dos NOx dos elementos que compõem um íon tem que ser igual à carga desse íon para um íon que seja poliatômico, não os monoatômicos. Então, nós temos 3 exemplos para calcular o NOx dos elementos envolvidos. E a gente usa as regras descritas anteriormente para fazer isso. Veja que aqui é um composto neutro. Significa que 2 vezes o NOx do alumínio, porque 2 vezes? Temos 2 alumínios aqui, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, porque temos 3 oxigênios na estrutura, tem que ser igual a 0. Eu não conheço o NOx do alumínio, então vou chamar isso aqui de X, mas eu sei que pela regra o oxigênio é menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Então eu teria 2x, 3 vezes menos 2 dá menos 6, que é igual a 0. E aí eu tenho uma equaçãozinha algébrica simples de ser resolvida, mais 6, x mais 6 dividido por 2, x vai ser igual a mais 3. Então, nesse caso, o alumínio é mais 3 e o oxigênio menos 2. O ácido fosfórico, vamos calcular o NOx de todos os elementos aqui presentes. Eu tenho que 3 vezes o NOx do hidrogênio mais o NOx do fósforo mais 4 vezes o NOx do oxigênio tem que ser igual a 0, porque aqui é uma molécula neutra. Pela regra, o NOx do hidrogênio é mais 1, então 3 vezes mais 1, mais
O fósforo não entra naquela regra, então eu vou chamar de X mais 4 vezes o NOx do oxigênio, nós sabemos que é menos 2. Isso tem que ser igual a zero. Então, 3 vezes mais 1, mais 3, mais x, menos 8 é igual a zero. Mais 3 menos 8 vai dar x menos 5, igual a zero. X vai ser igual a mais 5. Então, x corresponde ao fósforo. Então, aqui eu teria mais 1 do hidrogênio, mais 5 do fósforo e menos 2 do oxigênio. Aqui é um íon. E aí nós sabemos que a soma do NOx dos elementos tem que ser igual à carga do íon. Então, ó, o NOx do enxofre mais 4 vezes o NOx do oxigênio tem que ser igual à carga do íon. Olha aqui, menos 2. Eu sei pela regra o NOx do oxigênio. Eu preciso calcular do enxofre. Do enxofre eu não sei, é x mais 4 vezes menos 2 é igual a menos 2. X menos 8 é igual a menos 2. X é igual a menos 2 mais 8. X é igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre vai ser mais 6 e do oxigênio menos 2. Então, dessa forma, nós conseguimos calcular o número de oxidação de todos os elementos, né, de todos os átomos que compõem essas estruturas. É a partir da determinação do número de oxidação e a sua alteração que a gente percebe se ocorreu um processo de oxidação ou de redução, e nós conseguimos definir quem é o agente oxidante e o agente redutor. E quando nós tivermos um composto orgânico? No caso dos compostos orgânicos, a gente tem uma abordagem um pouco distinta. Primeiro, nós desenhamos a fórmula estrutural do composto e levamos em consideração a eletronegatividade dos átomos envolvidos na ligação para saber quem está atraindo os elétrons da ligação para si. E então nós atribuímos o NOx conforme algumas regras que já foram discutidas. Então veja só esse exemplo. A estrutura desse composto, que é um ácido carboxílico, é essa aqui. Então, nós estamos representando as ligações químicas. Agora, nós consideramos a eletronegatividade. Então, a gente vai fazer um semicírculo, né, uma indicação de quem vai pegar os elétrons da ligação. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele pega os elétrons da ligação para ele. Aqui o oxigênio também pega os elétrons da ligação para ele. Nesse caso do oxigênio e do hidrogênio, a mesma coisa. E aqui ocorre de maneira semelhante. O oxigênio pega para ele todos os elétrons das ligações. Essa ligação entre carbono e carbono, como são do mesmo elemento e têm a mesma eletronegatividade, nós não consideramos nessa questão. Como se aqui fosse cada elétron, né, pertencesse a um dos elementos de carbono. Como que a gente calcula o NOx então? Então veja só, o oxigênio ele pegou 2 elétrons que eram do carbono, né? Porque nós temos um compartilhamento de elétrons. 2 elétrons é do carbono, 2 elétrons é do oxigênio. Ele pegou para si 2 elétrons. Então, ele ganhou 2 elétrons, fica menos 2. Aqui ele ganhou 2 elétrons, menos 2. Aqui ele pegou um elétron do carbono, um elétron do hidrogênio, menos 2. Pegou um elétron do carbono, um elétron do hidrogênio, menos 2. O hidrogênio perdeu o elétron, ficou mais 1. O hidrogênio aqui também perdeu, ficou mais 1. E o carbono? O carbono perdeu 1, 2, 3 elétrons, então a sua carga vai ser mais 3. Aqui também, 1, 2, 3 elétrons, que foi os elétrons que os átomos de oxigênio atraíram para si. Então, a sua carga seria mais 3. Nesse caso, nós conseguiríamos resolver pelo processo tradicional, né? Nós sabemos aqui que o NOx, 2 vezes o NOx do hidrogênio, mais 2 vezes o NOx do carbono, mais 4 vezes o NOx
do oxigênio. Isso tudo deveria ser igual a zero. Por quê? É uma molécula neutra, né? Então, nós tínhamos 2 vezes mais 1, que é a carga do hidrogênio. O carbono nós não sabemos, ficaria 2x, mais 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. E aqui nós teríamos zero. Então, ficaria mais 2, mais 2x, menos 8 igual a zero. Então, nós teríamos 2x menos 6 igual a zero, 2x igual a mais 6, x igual a mais 3. Nesse caso, daria certo e coincidiria o processo para calcular o NOx de todos os elementos. Vamos ver agora este exemplo. Este exemplo nós temos aqui é uma cetona. Essa seria a estrutura. Nesse caso, observem que o carbono, nós temos diferentes tipos de carbono, né? Aqui é semelhante esse carbono com esse, está ligado, né? Está formando o mesmo tipo de ligação aqui com os hidrogênios, mas esse carbono não. O que significa que os carbonos, né, nessa estrutura orgânica, eles não têm provavelmente o mesmo número de oxidação, tá? Nós vamos fazer a mesma regra. Quem é mais eletronegativo? Nesse caso aqui, ó, carbono e hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons da ligação para si. Nesse caso, a mesma coisa. Puxa, puxa, puxa. E esse carbono? Nesse caso, carbono e oxigênio. Lembra, carbono, carbono, nós não fazemos essa abordagem. Carbono, oxigênio, oxigênio puxa para si esses elétrons da ligação. Então, como que fica? Os hidrogênios perderam o elétron, então todos eles ficam com carga mais 1. E o carbono? O carbono ganhou 1, 2, 3 elétrons. Então, como o elétron tem carga negativa, ele fica menos 3. Aqui igual, menos 3. E este carbono aqui? Bom, o oxigênio ganhou 2 elétrons, então menos 2. E o carbono perdeu 2 elétrons, sua carga vai ser mais 2. Vejam que nesse caso nós temos 3 átomos de carbono na estrutura desse composto, sendo que 2 deles vai ter o NOx menos 3 e um deles vai ter NOx mais 2 positivo. Então, discutido como calcular o número de oxidação, como que a gente faz para identificar, né, uma reação redox? Nós vamos avaliar a variação do número de oxidação das espécies envolvidas nessa reação para descobrir quem sofreu a oxidação e quem sofreu a redução. Veja só esse exemplo da reação dos íons ferro 2 com permanganato em meio ácido, formando íons ferro 3, manganês 2+, e água. Nós vamos atribuir então o NOx de acordo com as regras. Então, íons monoatômicos, o NOx é igual à carga do íon. Então, nós temos o ferro 2, nós temos o ferro 3, nós temos o manganês 2. Ótimo. Agora nós vamos para as espécies que não são monoatômicas. Aqui nós temos um íon poliatômico. Sabemos que pela regra o oxigênio é menos 2. Utilizando as regrinhas de NOx, nós vamos chegar que o manganês aqui é mais 7. Aqui, no caso do H3O+, aqui é mais 1. Nós sabemos que o hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 2. Aqui é a mesma coisa, mais 1, menos 2. Agora nós vamos observar quem sofreu variação de número de oxidação. Então, ferro 2 foi para ferro 3. Então, nós já temos essa variação de ferro 2 para ferro 3. Observamos que o NOx aumentou, né? Então, de 2 para 3 aumentou. Para aumentar, significa que ele perdeu um elétron. Como a reação está balanceada, precisou de 5 ferros, então ele perdeu um total de 5 elétrons, né? Cada íon ferro perdeu um elétron. Se ele perdeu o elétron e o NOx aumentou, significa que ele sofreu uma oxidação. Então, ele oxidou, aqui, ou sofreu uma oxidação. Essa espécie, então, ela é chamada de agente redutor. Por quê? Ela
perdeu os elétrons e transferiu esses elétrons para uma outra espécie. Quem é essa outra espécie? Nós observamos aqui que o manganês saiu de mais 7 e foi para mais 2. Então, nós temos aqui uma diminuição do número de oxidação. Para sair de 7 e para mais 2 significa que o manganês ganhou 5 elétrons. Então, ele sofreu uma redução. Se ele sofreu uma redução, ele é o agente oxidante. E assim, pela variação de Knox, nós conseguimos descobrir que a reação é uma reação de oxirredução. Nós descobrimos quem sofreu a redução e a oxidação. E nós atribuímos quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor do processo. Para finalizar, é importante que a gente tenha em mente o conhecimento de alguns agentes oxidantes e redutores tradicionais. Isso facilita na hora da gente identificar as reações de oxirredução, muitas vezes sem ter que calcular o número de oxidação. Sempre que houver dúvida, o cálculo ele é necessário, mas às vezes nós conseguimos determinar, né, e reconhecer essas reações de forma mais fácil. Essa tabela foi tirada do livro do Coates e aqui mostra os agentes oxidantes mais comuns: oxigênio, os halogênios, então a molécula de flúor, cloro, bromo e iodo, o ácido nítrico é um agente oxidante forte, o íon dicromato e o íon permanganato. Então, reações que envolvem essas espécies, normalmente elas atuam como agentes oxidantes. E os agentes redutores mais comuns são a molécula de hidrogênio, os metais, né, exatamente na sua forma metálica, né, não iônica, e o carbono, tá, utilizada principalmente para reduzir óxidos de metais, como a gente viu no exemplo do início do vídeo, né, na obtenção, por exemplo, do ferro, no beneficiamento do minério de ferro. Então, conhecendo essas espécies principais, toda vez que nós observamos uma reação química em que elas estão participando, muito provavelmente nós temos um processo de oxidação e redução. Esse foi o vídeo de hoje discutindo o que é uma reação de oxirredução, como identificar e qual o parâmetro que a gente usa para identificar se essa reação ocorreu ou não, caso não seja tão evidente essa identificação. Até mais!